Olá, o assunto de hoje são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você sabe o que são as ODS? Um planejamento de 15 anos para poder reduzir vários danos e impactos no mundo. Mas para falar melhor sobre esse assunto, aqui do meu lado, professor universitário que sabe tudo do assunto, César Albenez. Falei certinho, professor? César Albenez. Albenez, isso aí. E falei errado. De toda forma, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Eu queria que você já chegasse explicando para a gente o que são essas ODS e como é que está o Brasil nesse panorama todo. Sua câmera é essa aqui, tá, professor? Ok, vamos lá então. Então vamos lá, minha gente. Eu queria agradecer o convite, estar aqui com vocês nesse programa sobre desenvolvimento sustentável em foco, onde nós vamos abordar os 17 ODS. Vamos ter muitos programas falando sobre cada um deles, e o impacto deles no mundo e no Brasil. E aqui no Brasil, primeiro vou falar do que são os ODS, Schneider? Primeiro é o seguinte, a ONU, na virada do milênio, ela tem uma ideia de lançar um grande projeto para o mundo, uma agenda de 15 anos. A ideia foi pensar durante 15 anos, quer dizer, um médio prazo, ações em todo o mundo para diminuir grandes problemas globais, problemas que todos os países têm. Então a primeira agenda foi lançada em 2000, de 2000 a 2015, e ela foi chamada Agenda dos ODMs, Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Foram 8 objetivos, que durante 15 anos o mundo perseguiu para tentar diminuir uma série de problemas. E no caso do Brasil, o Brasil teve bastante avanços nessa primeira agenda. Nós tivemos aí, a partir de 2002, o governo Lula, que adotou a pauta social, então a gente avançou bastante, cumprimos muitas dessas metas. Mas o mundo chegou em 2014, fez uma grande avaliação, nós avançamos a nível global, em vários desses 8 ODMs, e aí vimos que diminuímos muitos problemas, mas eles continuam. Então a ONU lança uma segunda chamada para construir uma segunda agenda, e essa segunda agenda foi chamada Agenda 2015-2030, a agenda dos ODS, dos 17 ODS. Então de 8 nós passamos para 17, mais do que dobramos esses objetivos. Então se constituiu aí a Agenda 2030, chamada Agenda 2030, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Qual é a ideia dessa agenda? Trabalhar os grandes problemas globais. Então ela trabalha desde a questão do combate à fome, da pobreza, ela tenta trabalhar a questão da saúde, da educação, de várias políticas sociais aí envolvidas, e também aspectos de preservação do meio ambiente, principalmente a questão da redução das mudanças climáticas, proteção do oceano, proteção da vida na terra, das florestas, etc. Que é exatamente essa ideia do desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, Schneider, a gente está falando do quê? Em 3 aspectos: o econômico, social e ambiental. Então a gente vai ver, e a gente vai ter a oportunidade de explicar ao longo dos programas, que os ODS eles estão pautados em 3 eixos. O eixo econômico, o eixo social e o eixo ambiental. Então dos 17 ODS, nós temos um que é o 17, que é geral, que é na verdade uma coordenação dos demais, e dos 16 que sobram, você tem 4 ODS ligados ao eixo econômico, 4 ligados ao eixo ambiental e 8 ligados ao eixo social. Então há uma grande preocupação nesses 17 ODS com a questão social, com os problemas sociais. E o Brasil é signatário, o Brasil assinou em 2015 essa agenda, mas infelizmente não cumpriu até agora. E aí a gente vai dizer por quê nesse processo. Tá certo, então vem uma série bem bacana por aí, Com certeza, e é um tema que já passou da hora do Brasil se apropriar, o nosso estado se apropriar e os municípios se apropriarem, e as pessoas e instituições participarem desse processo. Já tem uma data de estreia de quando o pessoal que acompanha a gente vai poder conferir esse conteúdo? Eu acredito que agora, no final de julho, para início de agosto, nós já vamos estar com isso no ar. E é importante, Schneider, porque essa agenda da ONU, os 17 ODS, na verdade, é uma grande plataforma, é um grande plano de ação para o mundo.
E não é uma questão teórica, é uma questão prática. Então a ONU chama a atenção tanto dos indivíduos, quanto dos grupos sociais, como das instituições, principalmente instituições públicas, para que se incorporem na luta para a diminuição desses problemas globais, né? E aí tem um papel, claro, todo mundo é importante, inclusive o lema da agenda é não deixar ninguém para trás, todo mundo pode participar e dar a sua contribuição, mesmo ao nível individual, né? Mas é óbvio que os estados, o poder público, ele é chamado na sua grande responsabilidade, porque ele é responsável através de políticas públicas para que essa agenda aconteça, né? Portanto, o Brasil assinou, a ideia é que os estados brasileiros cumpram e isso chega aos municípios, porque é no município que a política pública acontece, né? Se o cara fica doente, ele vai procurar a unidade de saúde lá do bairro dele. O filho vai estudar na escola perto, preferência perto onde a família mora, né? Ele precisa sair da casa dele e ter a mobilidade na cidade, ele precisa de rua, calçada, precisa, né, saneamento, água potável, etc. Tudo isso a agenda dos ODS vão tratar, né? A gente vai poder falar de cada um deles aí ao longo dessa programação. Tá certo, professor. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela sua disponibilidade, a sua moral. Então você viu aí, né? Vem série nova pintando aqui no Pedaço. Para você ficar ligado, acesse aí as nossas redes sociais, os nossos canais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Um forte abraço e até a próxima.